Eu sou a Pet Ferrari e hoje eu vou ensinar a fazer uma linda raposinha que também é uma almofada. Então, se você quiser aprender, é só continuar assistindo esse vídeo. Os materiais para esse projeto são feltro laranja, preto e branco, os moldes que estão disponíveis num link na descrição desse vídeo, tesoura, caneta, linhas branca e preta e agulha, alfinetes, uma cola, pode ser de tecido, de silicone, de lantejoula ou cola quente, e enchimento de almofada. Recorte todos os moldes e transfira tudo para o tecido. No feltro laranja são o corpo, a cauda, a cabeça e as orelhas. Marque 2 vezes cada molde, uma de cada lado do papel. Todas as peças no feltro laranja você risca rente ao molde e corta com uma margem de 1 cm. Ao cortar a cauda e as orelhas, deixe um pedaço maior de tecido nesses locais indicados. No feltro preto são o nariz e 2 olhos. Contorne o nariz rente e corte com uma margem só embaixo. No feltro branco são os detalhes das orelhas, da cauda e do rosto. Risque todas as peças rentes ao molde e ao cortar siga esses passos. Corte rente a lateral menor da orelha e deixe a margem na outra lateral e embaixo. Corte rente ao zigue-zague da cauda e deixe a margem nas outras partes. Corte rente os detalhes do rosto deixando a margem só embaixo. Corte o detalhe da cauda 2 vezes, uma de cada lado. Depois que tudo estiver cortado, vai ficar assim. E os detalhes do rosto e da cauda ficam assim. Para facilitar na hora de costurar, numere os pares das orelhas. Junte os detalhes da cauda nas partes laranjas. Coloque a parte riscada do detalhe com a parte não riscada da cauda. Faça isso com as 2 metades. Para prender, costure com linha branca ou use uma cola. Para alinhar as linhas desenhadas nas 2 partes, coloque um alfinete na ponta da parte branca e depois na ponta da parte laranja. Ajuste os tecidos e faça a mesma coisa com mais outra ponta da linha riscada. Primeiro no branco, depois no laranja. Repita isso em um terceiro ponto. E as 2 peças estarão bem alinhadas. Prenda com alguns alfinetes para ficar firme no lugar e já está pronto para ser costurado. Se for colar, passe cola por essa parte de dentro e bem rente ao zigue-zague. Costurando, o acabamento fica bem melhor. Costure por fora dessa linha desenhada e bem rente ao zigue-zague. Repita o mesmo processo para juntar o detalhe da orelha. Ele deve ficar na lateral maior da parte laranja, encostado com a parte de baixo. Ele não encosta lá na ponta. Junte a parte riscada do branco com a não riscada do laranja. Encontre uma ponta para colocar o primeiro alfinete. E depois mais 2, alinhando as peças. E prenda para costurar. Por fora da linha desenhada e rente a esse lado branco. Depois que fizer com a orelha 1, faça também com a 2. Perceba que o detalhe branco vai ficar nos lados opostos da 1 e da 2. Os detalhes da cabeça devem ser presos da mesma forma, assim. Primeiro um dos detalhes brancos. Depois o nariz, bem rente ao detalhe branco. E por último, o outro detalhe branco, bem rente ao nariz. Costure as partes brancas com a linha branca e as pretas com a linha preta. Você pode já costurar os olhos agora ou deixar para colar no final. Costure rente nas partes onde você cortou rente e nas que tem a margem, costure por fora da linha desenhada, como já vimos antes. Para começar a costura, dê um nó na ponta da linha e vá costurando de um lado para o outro, começando pelo lado riscado. Na parte que é para costurar rente, faça os pontos bem próximos uns dos outros. Já na parte da margem, pode costurar mais espaçado. Finalize com o nó do lado riscado. Depois de costurar todos os detalhes, junte os pares, deixando sempre o lado riscado para fora.
com alfinetes como já vimos antes. Na cauda, deixe os detalhes bem alinhados. Costure exatamente em cima da linha riscada dos dois lados, deixando uma abertura nessa parte sem costura. Comece por uma das pontas onde vai ficar a abertura e deixe os pontos próximos uns dos outros. A costura é a mesma, de um lado para o outro. Quando chegar na base da cauda, costure além da linha, desse jeito. Passe a linha para dentro das duas peças e desvire a cauda pela abertura. Use um lápis para te ajudar a empurrar a pontinha. Coloque bastante enchimento na cauda para ficar com um formato arredondado. Não esqueça de preencher bem as pontas. Quando estiver cheinho, puxe a linha para fechar os pontos que abriram. Para fechar a costura, dobre o tecido na linha riscada por dentro dos dois lados e junte as partes, fechando uma parte da abertura. A linha sai de um dos lados. Entre e saia com a agulha do lado oposto, de frente para a linha do outro lado. Puxe a linha e entre e saia com a agulha no outro lado. Vá repetindo isso de um lado para o outro até fechar boa parte da abertura. Perceba que a linha some quando você termina. Coloque mais um pouco de enchimento para preencher essa parte da abertura e finalize a costura até o final. Dê um nó quando acabar e passe a agulha por dentro de tudo até sair do outro lado e corte. Faça a mesma coisa com as duas orelhas, deixando a abertura na parte de baixo. Depois de desvirar e encher até a linha riscada, costure a base pelo lado de fora, tentando seguir ao máximo a linha riscada por dentro, e dê um nó. Costure o corpo começando de baixo. Quando chegar na metade, costure junto com a cauda. Termine a costura e deixe a abertura embaixo. Coloque metade da base da cauda para fora. Ajuste o tecido e prenda com um alfinete. Continue a costura normalmente, apertando um pouquinho mais na parte da cauda. Quando chegar embaixo, desvire. Encha de um jeito que fique bem macio e finalize com aquela costura escondida que vimos na cauda. Costure a cabeça da mesma forma, deixando a abertura nessa parte de cima. Depois de desvirar e encher um pouco, costure as orelhas. Dobre o cantinho em cima das linhas, formando um V. Encaixe esse V no V da costura aparente da orelha. Prenda e faça a mesma coisa com a parte da frente. O detalhe branco da orelha fica para fora. Faça a costura escondida, entrando e saindo da orelha, entrando e saindo da parte da cabeça. Faça isso até dar a volta completa pela orelha, finalizando com um nó e escondendo a linha. Repita o mesmo processo com a outra orelha, deixando a abertura no espaço entre as duas orelhas. Termine de encher a cabeça e feche a abertura com a costura escondida. Vamos juntar a cabeça no corpo desse jeito. Posicione e prenda com alguns alfinetes. Use a costura escondida, costurando por toda a volta dessa parte presa. Para finalizar, coloque os olhos no lugar certo e cole. E tá pronto! E aí, gostaram? Antes de fazer essa raposinha pro vídeo, eu tinha feito um teste que também ficou lindo. E eu dei ele de presente para Tassiele Ocoleia quando ela veio aqui em Brasília para fazer o tour para assinar o livro dela. E quando chegou a minha vez de receber o autógrafo dela no livro, eu entreguei o presentinho para ela com a raposinha dentro. É por isso que eu não tô com a raposinha aqui do teste para comparar com o resultado final, mas elas ficaram exatamente iguais. Uma dica que eu dou para vocês é quando for costurar as partes que são laranja, usar também uma linha laranja.
Eu não tinha e usei a branca e ela ficou aparecendo em alguns lugares. Se vocês usarem a laranja, ela fica mais escondida. Lembrando também que eu usei o feltro, mas vocês podem usar qualquer tecido que também vai dar certo. É só usar os moldes direitinho e seguir o passo a passo desse vídeo que vocês vão conseguir fazer. Outra dica é quando vocês forem fazer o enchimento dessa parte do corpo, é não colocar tanto enchimento, porque senão ele vai ficar duro e não fica tão macio para apoiar a cabeça. Então não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou, porque isso me ajuda muito a divulgar o vídeo e também o canal. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito para saber toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe aqui no comentário também caso tenha alguma dúvida, porque assim eu sempre posso ajudar vocês. E quando fizer essa raposinha, põe uma foto lá no Instagram com a hashtag #AprendiComApete, porque eu adoro ver o que vocês fazem. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo! Deixe aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, porque aí eu posso sempre ajudar vocês a deixar o trabalho de vocês ainda melhor, blá 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 blá, vocês.